poder estar se aproximando das flores. E agora a gente não pode sair, né, de casa, às vezes, para ir cheirar a flor nos lugares, então a gente pode trazer os olhos para perto, né, e cheirar os olhos. Eu tô aqui cheia, eu tava aqui hoje cheirando um monte de flor. Inclusive, foi muito pensando nisso, né, que eu falei assim, Carlinha, vamos falar um pouquinho das emoções, né, vamos falar assim, como que os óleos essenciais, eles podem cuidar da gente no físico, mas principalmente no emocional, tá ruim, né? Duda, eu acho. Tá ruim? Tá longe, Deixa eu ver. Vê se você tá me escutando melhor. Tá escutando melhor agora? Muito melhor. Muito. Então ótimo, perfeito. E hoje nós vamos fazer o seguinte também, Carlinha. Esse kitzinho aqui, ó, eu dei para a Duda de presente Dia das Mães, né? E a gente não abriu ele ainda não. Aqui, ó, tá lá fechado. Nós vamos abrir ele hoje, então. Esse é o daquele das flores? É o das flores especiais. Eu queria ser uma mosquinha para ir aí sentir o cheiro da magnólia. Então, a magnólia, inclusive, foi um óleo que eu trouxe da do Terra. O único que tem no kit que eu ainda não conheço é o do Lótus, né? A flor de lótus azul, que a gente tá realmente assim, para mim vai ser uma surpresa. A gente estava esperando para abrir no Dia das Mães, mas como você começou a falar de mães, Dia das Mães, inclusive, é o meu aniversário, né, Carlinha? A gente até falou, eu sou de maio, do dia 10, e esse ano caiu no Dia das Mães. Mas realmente eu falo que assim, quando eu falei, Carlinha, vamos falar hoje um pouquinho das emoções, porque eu acho que é um momento que as pessoas estão precisando de cuidar também da saúde emocional, né? Porque tá todo mundo, de certa forma, apreensivo, abalado, inseguro, algumas pessoas com medo, outras com muito pavor, outras muito assustadas. Então, assim, a gente vai deixar para abrir o kit, nós vamos abrir, nós vamos falar dele, mas vamos fazer essa introdução falando um pouquinho das emoções, como os olhos podem atuar nas nossas emoções, para as pessoas entenderem que não é só um cheirinho, né? E agora, só como curiosidade, já que a gente falou do kit e a gente falou das flores, vou abrindo, então. Não sei se todo mundo sabe, mas essa flor que surgiu, que foi a primeira flor do planeta, já existem diversas pesquisas. A magnólia. Comprovando que a primeira flor do planeta foi a magnólia. E foi através dela que surgiram as emoções. E emoção significa mover de dentro para fora. Então, a emoção é algo que vem de dentro para fora. E as flores trouxeram isso. E isso despertou nos mamíferos, depois nos humanos, né? Que surgiram e depois o desenvolvimento do cérebro. Mas as nossas emoções, elas estão diretamente relacionadas com as flores, né? E diretamente relacionada com as moléculas aromáticas que surgiram com as primeiras flores. Porém, a primeira mesmo, a que começou a gerar toda essa mudança de emoções nos mamíferos e depois nos seres humanos, foi a magnólia. Então, muito lindo você receber, muito auspicioso você receber aí uma magnólia de presente de Dia das Mães, de aniversário, nesse momento, né? E a gente falando das emoções, que são esse movimento que a gente tem, que a gente traz da nossa alma, né? E às vezes o que faz a gente desequilibrar as nossas emoções é porque a gente não sabe olhar para o que tem dentro da gente, né? A gente traz frustrações, a gente se frustra porque a gente não quer, a gente espera o controle e tal. Aí parece até que é um mundo sem fim. Aí às vezes a pessoa vai no psicólogo, no psiquiatra, começa a tomar remédio, entre desespero, às vezes come demais, às vezes usa drogas, às vezes bebe. Então as emoções vão desequilibrando várias coisas na nossa vida, né, Duda? Mas o que acontece? Todas as emoções, elas são geradas em 2 lugares do nosso corpo, né? São os lugares que coordenam as nossas emoções. Lógico que é o corpo inteiro, é tudo junto, mas vamos separar em caixinha aí para a gente poder explicar, né? Então, as emoções, elas têm, grande parte das nossas emoções iniciam no nosso intestino, porque é onde a gente absorve aminoácidos, e esses aminoácidos são metabolizados e vão se transformando em substâncias, que são hormônios e outras substâncias, que vão estimular a serotonina, a melatonina, o nosso cérebro. Então, quando a gente está com
intestino deficiente, às vezes a gente não tem absorção, por exemplo, de uma coisa que se chama triptofano. Triptofano é um aminoácido responsável por metabolizar a serotonina, que é responsável por metabolizar a melatonina. Então, para quem não sabe, a serotonina é o hormônio do humor, do bem-estar, da alegria, e a melatonina é responsável pelo nosso sono, que também, se você não tem melatonina, possivelmente você vai acordar com estresse, você vai ter aumento de cortisol, que o cortisol é o hormônio do estresse, né? E aí, o outro lugar onde esses hormônios se equilibram é no nosso cérebro, através da atuação desses neurotransmissores, que tem dopamina, endorfina, adrenalina, serotonina, tudo isso, né? E as pessoas vão falar, mas Carla, é essencial, né? Aí, o que tem a ver com óleo essencial? É que as moléculas químicas aromáticas provenientes das plantas, elas são capazes de organizar as duas coisas. Primeiro, ela é capaz de organizar o intestino, ajudar o intestino a se recuperar, a se desintoxicar, a conseguir voltar a absorver esses nutrientes, né, esses aminoácidos. Outro é a acetilcolina, né, a colina, acetilcolina, que é responsável pela nossa memória, pela nossa concentração, também é metabolizada no intestino. Então, existem óleos essenciais que são extremamente bons para o intestino. Hortelã-pimenta, grapefruit, zengeste, a gente tem limão, todos os cítricos são excelentes, né, para ajudar no nosso metabolismo. Desintoxicar, então, né? Desintoxicar, e a gente tem também alguns blends da doTERRA, como o Smart Insassi, que já é uma mistura de grapefruit com hortelã-pimenta, que é excelente para quem tem o intestino irritado. Né? Ele tem gengibre também, né? Ele tem o limão, tem canela, né? Então, o que acontece? Lógico que a Duda, que é nutricionista, né? Ela vai dizer, Carlinha, mas também tem que comer bem, né? Tem que se alimentar bem. Sim, aí a pessoa se alimenta bem, usa óleos essenciais. Dá para, às vezes, você até colocar óleos essenciais na alimentação para ajudar a sua família a também melhorar a condição do intestino, né? Melhorar a condição de criar probióticos, de ter uma biota intestinal adequada. Então, aí o primeiro passo onde os óleos essenciais podem ajudar, né, Duda? Nesse lugar aí do intestino, que também ajuda na produção das emoções. Às vezes eu já atendi em consultório uma menina extremamente depressiva, passando por uma depressão profunda, e quando eu fui fazer uma análise mais profunda, a questão dela era no intestino, não era na cabeça. Ela não tinha problemas emocionais com os pais, ou na escola, ou no histórico dela. A questão dela é ligada à alimentação. Então, isso pode acontecer, da gente precisar olhar para o nosso intestino. E aí, uma boa alimentação, água, um bom sono e óleos essenciais vão ajudar nesse equilíbrio. Então, vale a pena você fazer o uso de óleos essenciais para reequilibrar o teu metabolismo, tua função intestinal. A outra questão é que, quando eu inalo um óleo, eu tenho uma memória celular, né? Todas as nossas células, não sei se vocês sabem, mas todas as nossas células têm receptores olfativos. Todas as nossas células têm receptores olfativos. Quando eu inalo um óleo, o meu nariz, ele tem um canal olfatório aqui, diretamente ligado num bulbo olfatório, que é uma membrana olfatória, que tem tentáculos, assim, é muito louco. Eu brinco dos tentáculos, eu gosto de falar disso, que é como se ficassem uns tentáculos, assim, dizendo assim, será que vai chegar um olhinho aqui? Uma molécula, olha uma molécula, olha uma molécula. Eles ficam ali mirando a molécula, né? E quando uma molécula aromática chega ali, ele absorve essa molécula e envia sinais elétricos diretamente para o cérebro. E aí, todas as nossas sinapses podem ser reorganizadas, abaixando o cortisol, que é o hormônio do estresse, equilibrando a serotonina, que é o hormônio do humor. Engraçado que a laranja também ajuda nisso, né? Ela pode ajudar o intestino, que é um cítrico excelente, porque a laranja é um óleo que tem 94% de uma molécula, Duda, que se chama limoneno, né?
A gente tem estudado muito isso, né? Os benefícios do limoneno. E o limoneno, tanto no intestino quanto quando você inala, reequilibra os neurotransmissores, ajuda a baixar o cortisol, ajuda a equilibrar a serotonina, ajuda a despertar até um pouco de ocitocina, né? Você começa a se sentir mais alegre. Hormônio e aí de você prazer, tem vontade né? essas relações de cuidado, né? E é importante a gente falar, também, né, que assim, que a gente encontra o delimoneiro em várias frutas cítricas, só que vão variar a quantidade, né? A gente vê que laranja, grapefruit, bergamota tem uma quantidade até maior, né, do que o próprio limão, que a gente fala tanto dele, né? E também existe essa molécula em outros locais também, né? É assim, né? Cada planta, geralmente, ela tem, às vezes, né, de dezenas a milhares de moléculas. Então, as plantas, quando elas são formadas de acordo com o solo, com o clima, elas criam moléculas, que a gente são as aromáticas e outras não aromáticas, moléculas de diferentes tipos, que protegem essa planta e que ajudam essa planta a ter cor, ajudam essa planta a ter sabor, ajudam essa planta a ter se proteger de ataque de pragas, ajudam essa planta a ser mais forte, ajudam essa planta a viver naquele ambiente, a ter resiliência, ajudam essa planta em todos os aspectos, né? Aí a planta, dizem até que planta não tem emoção, mas eu vou dizer, Duda, que eu vi uma pesquisa que é muito interessante. Que o cientista ele queria provar que a planta sente dor e que a planta tem emoção. E aí, o que ele fez? Ele colocou eletrodos em toda a extensão da planta e colocou eletrodos numa planta do lado, que não estava, é outra planta do lado. Então, ele colocou eletrodos em todo o caule da planta, nas folhas, e colocou eletrodos numa planta do lado. E aí ele chegou perto da planta com um isqueiro e simulou que ia pôr fogo numa folha. No que ele simulou que ele ia pôr fogo na folha, todos os eletrodos começaram a dar sinais numa sequência de como se estivesse avisando que um perigo estava acontecendo com aquela planta, que ela teria dor. Né? E aí a planta do lado também ativou os seus eletrodos, como se ela tivesse recebido uma comunicação, que possivelmente foi por aroma. Foi por uma liberação de molécula aromática sentida pela outra, né, que estava do lado. E aí o que aconteceu é que depois, só de chegar perto, essa mesma pessoa, outra pessoa chegava perto da planta, não acontecia nada. Os não atacavam, não acionavam. Mas se essa pessoa que ameaçou queimar chegasse perto, os eletrodos se acionavam novamente. Nossa, fantástico. Então, olha que interessante, ele conseguiu comprovar pelos eletrodos, porque aí era um sinal elétrico que não tinha como negar que isso fosse uma verdade. Porque são sinais elétricos sendo impulsionados. Então, isso começou a mostrar que até as plantas têm algumas emoções diferentes das humanas, mas são emoções de sobrevivência, emoções de risco, de sobrevivência, né? E elas também se relacionam, elas também cuidam umas das outras, elas avisam as plantas do lado, né? Existem pesquisas também que mostram que as plantas se comunicam pelas raízes, pelos rizomas, e elas se emendam debaixo da terra. Então, imagina quando você usa um óleo essencial de raiz. O que acontece com você quando você usa um óleo essencial de raiz? Então, às vezes também, se você está com muita emoção na cabeça, se você está pensando demais, se sua mente está sobrecarregada, se você usar um óleo de gengibre, um óleo de cúrcuma, um óleo de uma raiz, né, um óleo de um caule de uma planta que ajude, vetiver, que é uma raiz maravilhosa, o vetiver é meio... Nossa, me arrepio, né? De vez. É o nosso xodó também aqui em casa. A gente ama vetiver. Ai, nossa, o vetiver é incrível, né? Ele, além de tudo, ele hidrata a pele, ele nos da terra. E você usar um óleo essencial de raiz, como um vetiver, é como se você estivesse chamando a sua presença. Então, você lembra que aquilo veio de uma raiz, que uma raiz se comunica subterraneamente, que uma raiz é que traz a vida da planta, que ajuda ela a brotar da terra.
que essa raiz, olha quanta coisa ela fez. Então, quando você usa um óleo essencial de raiz, né? E no caso, lógico que cada um dos óleos vai desenvolver moléculas diferentes. Aí, além dessa propriedade de enraizar, ele vai... Ai, olha lá, olha aqui. E olha como que ele é grossinho, né? Não. Olha aqui. Por que ele é grosso? É porque ele é um sesquiterpeno. Põe embaixo da sua mão. Não, ao contrário. Ao contrário. Vira a tua mão ao contrário. Passa aqui, assim. Vira a mão assim. Coloca aqui, assim, para todo mundo ver. Não tá dando para ver tua mão. Mais para cima. Porque tem eu aqui. Sobe mais um pouquinho. Isso. Coloca na sua... Isso, aí. Abaixa um pouco assim a mão pra gente ver. Pinga uma gotinha só. Isso. Agora tira e agora espalha com o dedo. Olha como que ele é, parece quase um mel, né? E a hidratação que vai ficar a sua mão. Sobe mais pra gente ver. Quase um mel, né? Aí. A sensação ele assim, hidrata, quase um... só que parece oleoso, parece ter um óleo na mão dele, mas a mão dele não tá oleosa. Isso é a hidratação que ele causa na pele. Nossa, é maravilhoso. Muito interessante isso. Não, aqui, ó, já tá entrando já, ó. Já tá sumindo, entrando já tudo. Já entrou já. Já entra na pele, E o vetiver, ele tem uma molécula incrível, e o vetiver, ele traz essa coisa da presença. Então, a gente usa o vetiver, a gente se sente presente, sabe? A gente sai desse lugar do emaranhado das emoções e traz essa presença, essa inteireza, às vezes para você tomar uma decisão, quando você está muito fora de si, sabe? E aí você pode usar um vetiver com um cipreste, com um frankincense, esses óleos fortes, que vão trazer para você um retorno a si mesmo, né? Isso é muito importante. Aí você pode usar um cítrico para trazer alegria, você pode usar uma lavanda ou uma sálvia para acalmar, uma bergamota, que a bergamota também tem linalol, né? Ajuda a acalmar. Então você vai poder acalmar teu cortisol, baixar a adrenalina e se enraizar. Então, às vezes você pode fazer um perfume, como hoje eu fiz aqui um para mim. Hoje eu acordei meio triste, sabe, gente? Umas coisinhas assim, umas reflexões dentro de mim, umas emoções aqui dentro do meu coração. Aí eu falei, eu dei aula, todo mundo fez o seu perfume, eu não tinha feito o meu, né? Aí hoje eu fiz o meu, e aí eu senti de trazer essa força, essa firmeza, essa confiança no momento da minha vida, de eu acreditar, de eu me afirmar no meu propósito. E ficou bom, hein? Queria que vocês sentissem. Conta pra gente o que tem nesse blend, nessa sinergia. Então, eu coloquei vetiver, eu coloquei cedro, porque eu coloquei 3 raízes, que eu queria me firmar assim mesmo, né? Então, eu coloquei cedro, coloquei vetiver, coloquei gengibre. E aí, depois, eu coloquei jasmim, tá? Aí eu coloquei gerânio e coloquei sálvio. Porque eu também queria chamar aqui o meu feminino, a força da minha mulher, nesse momento de decisões da minha vida, né? Então eu coloquei aqui essas 3 flores. E aí eu fui dosando, né? E depois eu coloquei o Citrus Bliss, porque ele tem alguns cítricos variados e ele tem baunilha dentro dele, e a baunilha é muito maravilhosa. A baunilha é quase um carinho, né? Quando você come um docinho de baunilha que tem baunilha, você lembra da vovó, né? Você lembra de uma coisa assim que dá carinho, que dá conforto, que tem um cheirinho de, sei lá, um cheirinho de neném. Não sei, baunilha tem cheirinho de neném, né? Então, eu senti vontade disso. E aí depois eu coloquei bergamota também, para dar uma pilhada, né? Que a bergamota é um raio de sol, a bergamota nos ajuda a brilhar. Imagina aquela bergamota, né? Não dá vontade de comer, ela não te dá alegria. Só de pensar numa bergamota, né? Que é uma mexerica, assim, bem suculenta, com uma casca bem cor de laranja, que é uma cor de poder, né? Então eu quis trazer isso para mim. Joga para cima, né? Joga para cima mesmo, né? Outra também. Jasmim, né? Eu tive a oportunidade de ganhar da do Terra, porque eu bati uma meta, eu tive a oportunidade de ganhar o jasmim, porque a do Terra não vende o jasmim, né? Então, eu pus um whisper também, pus uma gotinha de whisper. Olha como eu fui abusada. Foi mesmo.
Você colocou blend. Por que eu pus o Whisper? Porque o Whisper tem rosa, né? Eu queria um pouquinho da rosa também. Aí eu pus só uma gotinha. Eu fui bem abusada nesse blend. Depois eu conto para vocês o resultado. Tá. Eu também fiz, ficou bem interessante. A gente, como eu falei, a gente adora o vetiver, né? E eu coloquei o vetiver, o patchouli, né? Coloquei o gerânio e o lang lang e o grapefruit. Foi os que eu coloquei ontem. Porque no curso eu falei para pôr menos óleos, porque se eu deixasse colocar um pouco mais, eu complicaria a aula, né? Sim. Então a gente faz uma coisa aqui mais fácil de... Era a primeira vez no curso que eu dei aula ao vivo, prática, né? Aula prática, assim, né? Complicado. Então a gente fez com menos óleos, mas é possível se você criar o seu perfume até com mais óleos. Sim. Você vai tendo conhecimento, aí você vai trabalhando com aquelas características que você quer. Agora é legal mostrar, né? Acho que tem gente que não viu. Isso aqui é um roll-on, que às vezes você pode comprar em empresas que... Tem empresas hoje vendendo materiais específicos para aromaterapia. Esse aqui, ele tem uma pontinha roll-on, né? E aqui eu completei, eu pus os óleos essenciais e completei com um óleo de coco, né? A do Terra tem um óleo de coco muito bom. Mostra aí, Rubinho, o óleo de coco. É um óleo de coco que é fracionado, então ele não tem cheiro e ele não deixa a pele oleosa, ele deixa a pele bem hidratada, né? Então, aí eu usei, e aí, só para terminar, e aí como você usa? Aí o óleo de coco. Muito bom esse óleo de coco, não é caro, é um preço muito justo e ele serve, assim, a pele, se você usa ele num hidratante pós-banho, você pega esse óleo de coco, coloca uns olhinhos essenciais, e aí você passa depois do banho, a tua pele, nessa época que não chove, que fica ressecada, né? Você começa a ver sua pele revoltar, ele vai reestruturando a sua camada lipídica, assim, né? Que é a camada de gordura da pele. E uma dúvida, né, que o pessoal aí do óleo de coco, né? Quando a gente fala óleo de coco, aí o pessoal imagina assim, nossa, mas óleo, né? A gente usa no rosto, como pós-barba, né? Como para prevenção, né? De manchas, de rugas. Então, o óleo de coco da doTERRA, o fracionado, ele não solidifica, né? Ele se mantém líquido o tempo todo e ele não tem cheiro. E ele é muito fininho. Então, por exemplo, a gente faz o hidratante com óleo de coco, aí sai do banho, passa, né? E rapidamente ele entra para dentro da pele porque ele é muito fininho. A pele fica hidratada, mas não fica oleosa. Você não fica com a pele grudada de óleo, mas você sente que tem uma ação. Você percebe que sua pele recuperou a hidratação, né? Você sente um resultado, mas ele não fica melado de óleo, né? Isso que é interessante. Essa é uma coisa bem interessante desse óleo. Eu vi o pessoal agora, tá, deixa eu explicar. Só explicar o finalzinho aqui. Então, você pega, por exemplo, aí você tem um rolãozinho, se você não tiver, se tem um rolão, se tiver qualquer, você usa, eu gosto de usar assim na mão, eu passo na mão, né, assim, aí eu esfrego uma mão na outra, por quê? Porque quando eu faço um pouco de calor, aí o óleo já entrou nos meus poros da palma da mão, então eu já tive uma absorção pela palma da mão para entrar na minha epiderme, na minha derme, já atingir minha corrente sanguínea. Depois eu faço uma conchinha, não no olho, assim, só no nariz. Aí eu inalo 5 vezes e prendo o ar 5 conto 5 inalando, prendo 5 e solto. E procuro soltar relaxando o corpo, né? Então eu faço prendo 5 e aí eu e solto. E faço isso no mínimo 5 vezes. E quando eu tô muito estressado, por quê? Porque diretamente quando eu fiz isso, agiu de 2 formas. Foi para o meu canal olfatório, entrou em contato com os receptores olfativos e já agiu no meu cérebro, e também entrou junto com o oxigênio na minha corrente sanguínea, né? Através do oxigênio foi parar no pulmão entrou na corrente sanguínea e vai agindo no meu corpo, sem assim, sabe o que é interessante, Rubinho, que é legal a gente falar? Dessa inteligência que os óleos têm, porque eles vão agir no corpo onde o corpo precisa, e se não precisa, ele elimina. Ele não vai agir onde não precisa. Não tem uma coisa de você tomar um negócio e prejudicar outro pedaço do seu corpo. Porque as moléculas aromáticas, as moléculas da natureza, elas são inteligentes. Cientistas ainda não conseguiram explicar
Por que que, por exemplo, um óleo essencial, uma molécula aromática de um óleo de uma planta, né, que a gente chama de óleo essencial, por que que ela mata a célula cancerígena e não mata a célula boa? Por que que ela mata a bactéria ruim e não mata a boa? Por que que ela é seletiva? É porque é uma inteligência tão conectada com o nosso corpo que a gente entende, ela sabe o que o corpo precisa e o corpo sabe do que ele precisa. Então, existe uma biocomunicação aí que nunca vai uma molécula agir num lugar que você não precisa. Se essa molécula é desnecessária, ela vai ser eliminada. Eu brinco que é assim, um óleo essencial entrou no corpo, é como se ele fosse um barquinho. Imagina que isso aqui é um barquinho. Então, é como se ele fosse um barquinho entrando num rio. Imagine que o rio é a sua corrente sanguínea, tá? E aí o barquinho, ele tem muitas moléculas, que seriam muitos nutrientes, alimentos, comida, nutrição, força. E aí esse barquinho, ele está navegando no rio, que é a corrente sanguínea, e aí ele vai vendo as vilas, as aldeias que tem nesse percurso desse rio, que seriam os nossos órgãos, as nossas estruturas do corpo. E aí o que que esse barquinho faz? Ele fala, você precisa de tal coisa? Ele despeja aquela molécula lá. E se você precisa de tal coisa, despeja outra molécula lá na outra aldeia. E vai distribuindo essa comida conforme ele passa. É como se ele tivesse, gente, tem comida aqui. Quem quer? Quem quer limoneno? Quem quer quineno? Quem quer mirceno? Seria mais ou menos assim. E aí o barquinho vai passando. E conforme as pessoas, aqueles órgãos, aquelas estruturas do nosso corpo necessitam, ele vai distribuindo. Mas, às vezes, ele não se esvazia total, porque tem coisa que não precisou. Aí ele vai na corrente sanguínea e já sai no xixi, ou ele sai na transpiração, ou ele sai na expiração. Ele não vai forçar você a querer algo que você não precise. Ele só vai te dar aquilo que você precisa. Isso é uma inteligência que só as plantas têm, que só a natureza tem. Isso é fantástico. E por nós sermos... Não é fantástico? Demais. Eu me emociono. Assim, é de apaixonar realmente. E às vezes a gente até fala com as pessoas assim, fica tranquilo, porque às vezes a gente está usando um óleo essencial para uma determinada situação, mas ele está cuidando de várias outras que a gente nem sabia que a gente precisava. E talvez a gente precisava mais do que aquela que a gente estava cuidando ali naquele momento, né? Imagine, o barquinho é como se ele tivesse uma inteligência. Ele vai distribuir aonde é necessário. Só que, às vezes, a sua corrente sanguínea, a sua estrutura do corpo sabe, mas seu cérebro não. Então, às vezes, não tem como você julgar com o cérebro o que vai fazer efeito. Você, às vezes, não entende, né? Se você fez o curso, começa a entender um pouquinho de molécula, aí você começa, talvez seja essa molécula que me ajudou. Você começa a ter umas compreensões um pouco mais racionais. Mas, na verdade, o que você sabe é que você usou um óleo essencial de hortelã-pimenta e, de repente, parou tua azia. De repente diminuiu teus gases, de repente você teve menos vontade de comer doce, de repente você se sentiu mais disposto. Por quê? O hortelã-pimenta, ele tem muitas moléculas no barquinho dele. E ele vai adentrar o seu corpo e ele vai distribuir o que você precisa nos lugares que você precisa. E eu brinco que o hortelã-pimenta, por exemplo, ele serve desde a memória até o chulé. Né? Aí a pessoa fala, mas até chulé? Eu falo, porque tem molécula que ajuda no chulé, que ajuda molécula que ajuda na memória. O barquinho tem várias coisas ali nele. Ele não é só uma coisa. Então é a mesma coisa, Rubinho, que eu falo assim que uma planta, vamos supor que o Rubinho é uma planta, né? Então o Rubinho é uma planta. Se eu pegar só o olho do Rubinho, não serve para nada só o olho direito. Talvez o Rubinho, só o olho direito do Rubinho vai fazer o quê? Se eu pegar só o seu coração, também não sei, talvez ajude a fazer um transplante em alguém. Se eu pegar só o dedinho da sua mão, também. Mas será que vai servir para tanta coisa, né? Mas o Rubinho inteiro, ele ajuda as pessoas, ele cuida dos filhos, ele se relaciona, ele trabalha com os olhos, ele pensa, ele é um empresário, ele tem uma dinâmica. Então, o Rubinho inteiro, com tudo completo, né? Com coração, fígado, pulmão, tudo isso você se torna mais inteiro. E assim é a planta. A planta, ela é inteira. E significa que cada constituição de molécula dela é como se fosse um órgão do seu corpo. E aí, quando eu uso uma planta, eu estou usando um óleo essencial, eu estou usando ela inteira.
Diferente de, às vezes, essas moléculas isoladas que são usadas em remédios sintéticos, alopáticos, onde é isolado uma molécula e é feito um remédio lá. Então, é a mesma coisa que eu pegar teu olho e fazer um remédio lá. Eu pego o teu olho, a boca da Duda, o meu braço. Então, muitos remédios, eles são Frankensteins, porque eles foram feitos de partes. E por isso que eles têm efeito colateral no corpo e o corpo não entende com tanta inteligência. Então, essa inteligência que eu disse que o corpo reconhece das plantas, o corpo não reconhece com os remédios alopáticos. Não que tem horas que a gente não precise de remédio alopático, numa emergência, você está ali, sofreu um acidente, às vezes tem que tomar uma anestesia, tem que tomar um negócio ali que é importante, né? Mas, se você trabalhar com prevenção, se a gente usar os olhos sempre, você nunca vai chegar num caso grave que você precise de um remédio. Você vai conseguir se manter saudável emocionalmente, fisicamente, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui cuidando da minha emoção, com esse aqui, que eu falei que hoje eu acordei meio tristinha, revendo algumas coisas da minha vida, do mesmo jeito que eu estou cheirando e cuidando da minha emoção, eu também estou cuidando de estruturas internas para minha corrente sanguínea. E também essa inteligência já está entrando aqui dentro de mim. E às vezes está fazendo um efeito que eu nem sei, mas eu sei que é bom. Sabe por quê? Porque quando eu cheiro óleo, eu fico tão bem, eu fico tão tô com tanto prazer que não é possível que isso me faça mal, né? Me dá tanto prazer, me dá revigora a minha energia, revigora a minha força. E aí é impossível a gente não recuperar o restante do corpo, né? E então eu tô aqui cheirando essa maravilha, né? Essa maravilha que é essa experiência que a gente tem com os óleos essenciais é o momento, né, que a gente encontra com uma pessoa e compartilha os óleos essenciais. Então, por isso que eu falo que é impossível a gente não compartilhar, porque é um momento tão prazeroso, né? Quando você está ali e aí você apresenta para uma pessoa um óleo essencial e ela está se cuidando e você também está aproveitando aquele momento para respirar um óleo, talvez um óleo que não está no seu contexto cotidiano, né? Então, assim, é muito rico tudo isso, né, Carlinha? Dá um prazer imenso. É impressionante, assim, é engraçado que a gente fica até engraçado, né? Que agora a gente não tá saindo, mas geralmente, às vezes, quando você sai, às vezes sem querer, você tá num lugar, né? Aí você começa a ouvir uma conversa. Aí, que nem eu tava lá na Bahia, eu ia ver baleia, eu tava lá num lugar, aí comecei a ver uma conversa. Aí as mulheres falando, eu tô com tanta azia, eu tô com tanta dor de cabeça, eu não durmo, eu tô com insônia. Eu não posso ouvir essas coisas, eu fico com catapora, né? Começa a me dar ciricutico. Aí eu já quero conversar com a pessoa e falar, dá licença, será que você podia, quer esse aqui? Cheira um pouquinho para você melhorar, sabe? Porque eu sei que eu vou ajudar essa pessoa, eu sei que eu fico me sentindo mal, às vezes, se eu não compartilho, porque eu falo, talvez aquela pessoa não saiba que ela pode ficar bem. Talvez ela não saiba que ela não precise ir lá tomar um remédio que vai fazer mal para ela. Talvez, se ela conhecer e se isso fizer bem para ela, talvez mude a vida dela, né? Eu vejo que tem gente que começa a usar uma terapia, começa a estudar, fala que foi um divisor de águas na vida. E isso é um prazer para a gente, né, Rubinho? A gente sabe que a gente não está querendo só vender, a gente está querendo ajudar. Exatamente. Né? A gente tem um conhecimento, né? E quando a gente tem o conhecimento e vê uma situação, gera um sentimento, se você não compartilha, gera um sentimento de egoísmo, né? Hoje eu tava dentro da gente. Então a gente se pega numa autopunição de egoísmo. Fala, poxa, mas eu não vou falar para essa pessoa, né? Hoje eu estava conversando eu me sinto assim também. Hoje eu estava dando uma mentoria, né, para uma pessoa da equipe e ela perguntando assim, não, mas ela é cliente. Aí ela disse, tá, mas como que é trabalhar quando tem? O que eu tenho que fazer? Mas como que é esse trabalho? Aí eu falei assim, olha, o nosso trabalho, na verdade, é muito mais de orientar as pessoas, de capacitar e principalmente de mostrar para as pessoas que elas vão se apaixonar pelos óleos essenciais, porque o trabalho, ele é natural, ele é orgânico, né? As pessoas começam a usar os óleos essenciais e sentem vontade de compartilhar.
Então, quando as pessoas entendem vai isso... compartilhar o que faz mal, né, Duda? Ninguém vai compartilhar o que faz mal. Você vai compartilhar o que te faz bem, né? Que te faz bem. Então, assim, quando as pessoas entendem isso, e é totalmente fora do mercado, né? Fora da curva, porque é um produto que você vai usar, vai gostar e, naturalmente, você vai querer compartilhar, né? Então, assim, a do Terra tem uma preocupação muito maior em realmente em cativar, em fidelizar os clientes por conta deles acreditarem, confiarem no produto, do que quanto você sai chamando os outros para trabalhar. Não existe isso. Mas eu te digo mais que isso, sabe, Duda? Eu digo mais que isso. É algo impossível de acontecer, sabe? Porque não é nem porque a do Terra faz isso. É porque, assim, no momento em que você usa óleo essencial, no momento em que você equilibra as suas emoções, no momento em que você começa a se relacionar com a natureza, no momento em que você começa a estar mais inteiro, você vai fazer só o bem para as pessoas. Uhum. Então, isso vira uma filosofia que é além, sabe? Que não é porque a do Terra faz, você vai fazer isso porque você é assim. Porque você começa a entender o quanto o óleo te faz bem. Terra tem a filosofia que você tem forçadamente no teu coração. Você passa a ter essa filosofia porque você começa a sentir essa força dentro de você. Você começa a se sentir mais saudável. Você se curou da sua asma. A outra pessoa curou a alergia. O outro se sentiu emocionalmente e se libertou do remédio de depressão, a outra começou a dormir, então isso é natural, né? E aí a gente não... A falada do Terra passa a ser uma paixão pra gente. Se torna um estilo, se torna um estilo de vida, né? E estilo de vida é aquilo que você vive, né? A gente não consegue tirar um estilo de vida de uma pessoa, não tem jeito. E quando a gente incorpora isso, né, vira um estilo de vida. E o mais difícil, como se diz, quem comprova isso não é a gente, não. São os óleos essenciais. A gente é só um veículo onde vai levar o óleo essencial para a pessoa que está precisando do óleo essencial, né? E o óleo essencial, ele vai lá e comprova. Eu falo que eu não vendo óleo essencial, né? Que, na verdade, eu passo para as pessoas, elas que querem usar, porque faz bem. Então, a pessoa faz bem, ela quer ter o óleo, ela quer fazer a farmácia dela. Ela começa a ver que tem, eu trato um senhor que teve Parkinson, diabetes, colesterol, pressão alta, que tomava 18 remédios. Hoje, Rubinho, ele toma vitamina D e usa óleo essencial. Nossa, olha aí. Sabe? E hoje ela não toma mais remédio nenhum. E ele tá bem, ele tá fazendo pilates, ele tá com a memória melhor, ele tá mais feliz, ele tá resolvendo umas coisas da relação dele com a família. Então, a filha dele, inclusive, depois desse resultado, começou a ser uma super repercussora do poder dos óleos essenciais. Hoje ela fala de óleo essencial até nas costas, ela não consegue. Os filhinhos dela vão na escola e levam óleo essencial. Isso é tão bonitinho. Você ressuscitou esse cara, né? Aí os filhinhos vão para a escola e aí levam óleo essencial, né? Aí a professora, aí eles são irmãos, assim, igual você. Aí eles são irmãos. Aí o que acontece é que um se machuca, aí a professora vai buscar o remédio. Aí a irmãzinha, não, eu tenho óleo essencial que é para o machucadinho. Não dá remédio para o meu irmão, não. Ela vai lá e passa lá o melaleuca no machucado. Ah, tá com febre, vamos dar remédio. Não, tem óleo essencial que a minha mãe dá para febre. Ela só dá remédio depois, se não tiver jeito a febre. Aí as professoras começaram a vir atrás dela, perguntar esse tal de óleo essencial que as crianças, um de 7, 6 anos e o outro de 4, estavam ensinando para elas. Né? Se a gente lê uma bula de um remédio, a gente não tem coragem de usar, né? A verdade é essa. E se você sabe que você tem um produto, né, que é poderosíssimo e que ele não tem efeito colateral, e ele vai lá e mostra o que ele tem para fazer, realmente é de pensar 1 milhão de vezes, né, antes de trocar um óleo essencial por qualquer outra coisa. E essa é a preocupação que a gente tem hoje, né? De levar informação, ajudar as pessoas que estão com a gente nos óleos essenciais. Aí foi por isso que eu pedi muito, Carlinha, vamos montar
um curso, né, para capacitar as pessoas da equipe, para dar segurança, para que elas consigam usar os olhos, para que elas consigam aprender. Porque, assim, queria eu poder ajudar todo mundo da equipe. A gente sabe que não tem como, tem pessoas que se interessam mais, que correm atrás de informação. Então, assim, está sendo muito gostoso essa oportunidade, né, da gente aprofundar, entender mais o dia a dia. Inclusive, Duda, o que eu queria falar é o seguinte, né? Nesse momento, tanta gente com dificuldade de renda por causa do Covid, né? E às vezes você trabalhar com óleo essencial pode ser um super apoio, porque você não vai estar tendo que vender nada, você só vai aprender a ajudar as pessoas. E isso pode gerar renda para você, para o outro, para o outro, para o outro. É uma multiplicação de abundância. Eu vejo que uma das coisas que é a grande mudança desse momento é que deu para ver que ninguém vai ficar rico sozinho, ninguém vai ficar feliz sozinho, ninguém vai fazer mais nada sozinho daqui para frente. E essas correntes que a gente faz de trabalho, de ajuda, inclusive financeira, são muito importantes, né? Desse apoio. E é um excelente momento, né? E ainda essa equipe da Duda, né? Que linda, que está cuidando da capacitação das pessoas. Eu tenho a honra de estar fazendo esse curso para essa equipe, né? O Saúde Essencial, uma honra mesmo conhecer as pessoas da equipe, apoiar as pessoas para que elas saibam ter mais segurança com os olhos, para que elas se sintam mais capacitadas de entender como escolher um óleo, né? E cada vez mais, e está sendo lindo, né? Fazer seu perfume, fazer sua sinergia pessoal, aprender tanta coisa, né? Ô, Carlinha, tô vendo se algumas pessoas perguntaram algumas coisas, acho que a gente podia dar uma dica, assim, o pessoal falou assim, mas qual óleo que a gente pode usar no dia a dia? Tem gente que está agradecendo, tem gente que está perguntando sobre os óleos. Eu acho que a gente podia levar uma dica aqui, uma informação. O que as pessoas podem usar no dia a dia para equilibrar o emocional? É claro que tudo é muito personalizado, as indicações, cada ser humano é de um jeito, mas de maneira geral, o que a gente pode fazer para controlar a parte emocional e para prevenir também, a ajudar no sistema imunológico? São as duas perguntas que todo mundo tem feito hoje em dia, né? Olha, assim, né? Eu falei um pouquinho no início, comecei falando das flores, né? Então, os óleos de flores ajudam muito a gente, ainda nesse momento das mamães, né? Manjerona, por exemplo, é o óleo da mãe geradora. Então, se você quiser um acalento de mãe, tiver com saudade da sua mãe, ou quiser ajudar uma criança que está com saudade da mãe, ou que você não está, sabe, está ansioso, então manjerona é um óleo maravilhoso que é a mãe geradora, né? É um óleo muito bom para crianças, quando nasce o irmãozinho e o irmão fica com ciúme, que dá todo esse acalento de mãe. E eu falei das flores, e eu falei da laranja, né? Falei da lavanda, do jasmim, a gente falou da magnólia. Mas a do terra, por exemplo, ela tem um cuidado muito grande em fazer blends, né? Ela tem misturas de óleos muito raros que existem no mundo e que às vezes é muito difícil ter isso em quantidade distribuindo, porque isso levaria a planta à extinção. Não seria possível distribuir no mundo, às vezes, uma planta mais rara, né? Quantidade. Então ela faz uns blends incríveis. Eu, por exemplo, adoro Passion, né? E aí tem os nomes em inglês. Então tem o da paixão, tem o do equilíbrio, que é o balance. Console, que tem rosa, né? O console é um blend que tem rosa. O console, tem o Purify. Stronger também tem rosa. O Stronger. Você, o Rubinho falou ontem do balance, né? Você falou que usou o balance para ajudar a equilibrar o teu medo de ter a asma. Você tinha medo da asma, aí você tinha crise de asma pelo medo de ter a asma. Então, a asma vinha porque você ficava com medo de que você estava num lugar que você era vulnerável e que a asma ia chegar. Então, antes de usar para o respiratório, você usava um de equilíbrio. Então, o balance, ele tem uma união de óleos. O que é isso que a gente está falando? É quando a gente tem como isso aqui que eu fiz, que é uma mistura de óleos essenciais, vários olhinhos misturados, para uma função. Quando a gente fala esses nomes, balance,
Passion, é porque a do Terra fez um estudo, pegou plantas extremamente selecionadas, e eles têm bastante conhecimento, e aí eles fizeram uma mistura que comprova que molecularmente o Stronger vai ajudar você a ficar mais forte, vai ajudar você a se enraizar, a se fortalecer, o Balance vai ajudar no seu equilíbrio, o Paixão vai te dar um pouco mais de, né, é bom para namorar, para, né, tem um pouco de canela, mais confiança, né, segurança. Nesse momento, né? Vai te deixar você se apaixonar por si mesmo. Nesse momento também, que até a Bernadette até colocou ali, né? Bom demais estar aí, né, Bernadette? O Elevation, né? O Elevation que ele ajuda muito as pessoas que estão, principalmente as pessoas que... Maravilha! Principalmente as pessoas que nunca tiveram contato com óleo essencial, né? Eu acho que nesse momento, assim, é um óleo essencial muito certeiro para você iniciar, porque ele vai te dar aquele up, ele vai te tirar daquele momento mais para baixo, né? Onde você está um pouco com medo, está com medo de dar um passo à frente, né? E o Elevation, ele te dá essa coragem, ele te coloca para frente, ele te abre, né? Então, assim, é uma super dica. Ele te eleva. É uma super dica. Lembrando que quando você fala de uma sinergia, ela não é um óleo essencial, elas são vários, então são muitas moléculas das plantas juntinhas. Então é como se eu tivesse, por exemplo, dentro de um vidrinho, eu, Rubinho e Duda, juntinhos ali, só aprontando. Então é quase uma live quando você tem. É quase uma live quando você tem uma live assim, né? Nós estamos os três, mas é como quando você tem uma mistura. Por exemplo, eu sou uma mulher completa, a Duda uma mulher completa, o Rubinho um homem completo, tudo junto. E quando a gente põe tudo completo, misturadinho, olha a salada fruta que tá aqui, ó, que coisa boa, nós três aqui tendo muito prazer falando dos olhos. E é isso que uma mistura faz. E tudo muito bem estudado, né? Nas suas devidas proporções, tudo milimetricamente e cientificamente estudado, né? Para que um óleo possa potencializar o outro óleo, né? Então, você vai ter todos os óleos que estão dentro da sinergia potencializados, gente. Isso não tem... Isso é demais. É porque, assim, tem algumas moléculas, isso eu estou falando de química, tá? De parte científica um pouquinho, que as pessoas entenderem o que você está falando. Porque existem, por exemplo, existe uma molécula, no caso, eu tenho um estudo que é o melaleuca, que é o T3, a melaleuca. Então, existe lá que o efeito do T3, ele vamos supor, vou chutar aqui, eu não lembro as estatísticas bem precisas, mas assim, o efeito do T3 é 30%, vamos supor. O efeito da lavanda é 40%. Quando você junta, o efeito do T3 sobe para 60% e o efeito da lavanda sobe para 80%. Eles dois potencializam na união, potencializam o efeito deles mesmos. Então, é a mesma coisa que aqui. Eu sozinha numa live é um efeito. O Rubinho sozinho numa live é outro efeito. A Duda sozinha numa live é outro efeito. Nós três juntos potencializa e sai uma coisa de trocar, de um ajudar o outro, de um falar, o outro responder. Então, é isso que acontece. As plantas trabalham como nós. A gente é muito parecido com as plantas. Nossa. Quando eu quero entender essa ação das plantas, é só olhar para nós, como a gente faz, como a gente se sente feliz. É a mesma coisa. Verdade, maravilha. Sabe? É muito doido isso. É a sinergia, né? Essa sinergia que traz essa potência, né? Dos óleos essenciais. E é legal que a do Terra também se preocupou com as crianças, né, Rubinho? Ela fez umas misturas específicas para criança, que são rolons que você pode deixar na mão da criança, que mesmo que ela fique usando, não vai trazer nenhuma intoxicação. E às vezes tem os olhinhos para criança que ajuda a criança a ter um emocional, conseguir estudar, conseguir dormir, conseguir acalmar. Então, às vezes, a mãe, às vezes, desesperada, leva no médico, e aí taca um Rivotril na criança, taca um sossegador, a criança para de ser ela vira um vegetal. A gente fez um treinamento para os olhos das emoções das crianças, ficou muito fofo, tá até lá no YouTube, lá no canal.
Rubinho e Duda do Terra. Ficou muito legal. E aí a gente fala de cada óleo, como que as crianças podem usar, que é muito auto-intuitivo, né? Se a criança vai lá, ela consegue ver qual que ela passa no coração, qual que ela vai passar na cabecinha para concentrar. Então, assim, são vários estímulos. E a gente sabe que as nossas emoções, elas variam ao longo do dia, né? Ninguém acorda triste e vai dormir triste, ou tem momentos do dia triste, tem momentos do dia feliz. A gente oscila muito as nossas emoções, né? E emoção, né? A gente tem que estar com os olhos das emoções e causa um autoconhecimento. E é importante a gente parar um tempo para buscar esse autoconhecimento. Porque emoção, não tem jeito de você falar assim, ó, eu vou ali e aí eu vou deixar minha emoção em casa e quando eu chegar eu pego ela de novo. Não tem jeito, né? Então, então os olhos das emoções, você tem que andar com um ou com dois, pelo menos, para ele te equilibrar no momento que você não estiver no seu ambiente, né? Então, você sempre tem que estar com algum óleo da emoção à mão, pronto ali, porque você vai precisar dele. E quanto mais você vai se conhecendo, você vai saber qual a probabilidade de você precisar daquele óleo que você está saindo com ele. Sim. E a gente vai ter uma emoção. Aí, às vezes, hoje eu tô mais animada. Além do que, tem uma coisa mais complicada aí que é legal falar, né? Mulher ainda por cima tem hormônio. Aí, meu Deus, né? As emoções vão, sobe e desce. E aí, porque uma mulher é preparada para gerar uma vida por mês, né? Aí ela ovula, aí ela vai menstruar, aí o estradiol com estrogênio sobe, aí a testosterona não sei o quê, e é um samba-lelê, né? Coitadas de nós, a gente tem um samba-lelê hormonal, né, dentro do corpo que altera as emoções. Ele só foi entender disso depois que ele conheceu o óleo essencial, tá? Porque antes ele achava que eu que era meio doida, né? Não, mas agora é o seguinte, você pode falar isso agora, né? A gente pode falar isso com mais calma, com mais tranquilidade, porque todo homem, né? Agora que a gente teve o isolamento social, todo homem também teve TPM. Porque esse isolamento social não tem jeito da pessoa não entender que é uma TPM. Mas, assim, é algo químico, né, dentro do corpo. A mulher, ela não controla, às vezes, essas emoções. Às vezes ela fala, cara, eu não tô nem dentro de mim, essa daí não sou eu. Eu não sou isso, né? Eu não sou essa dor que eu sinto, essa cólica, eu não sou essa raiva, eu tenho vontade de estrangular meu marido, eu não sou isso. Essa semana eu atendi uma paciente hoje, que ela falou assim comigo, eu tenho medo na minha TPM, parece que eu vou matar um. Então, assim, me falaram dos óleos essenciais, o que eu posso fazer? Porque eu não me reconheço, eu tenho medo das minhas atitudes. Ela falando assim, eu às vezes estouro, falo assim, não acredito que eu tive coragem de falar isso com essa pessoa. Aí eu falei assim, nossa, tá acabando. Vai acabar. Vai acabar. Vai. Vamos voltar rapidinho? Vamos voltar. Deixa eu acabar então, falta 20 segundos, tá? Na contagem regressiva, mas acaba, a gente volta rapidinho, porque eu acho que é muito importante a gente falar de TPM. Só para fechar esse assunto. Né? Tá, joia. Então, gente, volta com a gente que nós vamos dar umas dicas para TPM, hein? Dica para mulherada. Vamos acalmar essa mulherada. Vai acabar. Claro. Eu não fiz um melhor, porque eu achei que ficou pouco. Tá. Hoje vai estar um pouquinho melhor. Agora vamos lá de novo. Nós vamos voltar aqui. Pera aí, viu, pessoal? Estamos voltando aqui. Agora a gente vai dar umas dicas sobre TPM, sobre cólicas, sobre nervosismo que essa mulherada fica, irritação. Vamos voltando aí, esperar a Carlinha chegar. A Fabi já está de volta. Oi, Lu, Bernadette, Carlos. Vamos voltar, gente, porque os homens precisam aprender sobre TPM para ajudar as esposas, as namoradas, as mães, né? Tem muita meninada aí com as mães nervosas, tem que saber respeitar as mulheres. Então, vamos esperar a Carlinha voltar, que eu quero saber, né, Aline?
Vamos saber as dicas aqui para a gente controlar nossas emoções, nossos hormônios. Ana, Ângela. Aí, ó, Carlinha. Carlinha tá voltando. Aí, coloca os olhos nas emoções. Estamos aguardando a Carlinha voltar. Cenas do próximo capítulo. Carlinha voltou. O som voltou normal, gente, porque ontem o meu som ficou horrível, né? Vamos ver se hoje voltou normal. O seu tá ótimo, Carlinha. Já escutei sua voz. O seu também. Ah, então perfeito. O seu também tá bom agora. Então, cenas do próximo capítulo. Eu vou dizer o seguinte, que eu acho que hoje eu vou falar algumas coisas, mas acho que esse pode ser um tema de amanhã, para todo mundo vir na live amanhã, a gente falar sobre isso. Por Bacana. quê? Porque os óleos essenciais, além de eles equilibrarem as emoções da TPM, é possível você parar de ter TPM. É possível você começar a se cuidar e não só isso, é parar de ter dor, parar de ter cólica, parar de ter menstruação demais, pouca menstruação, regular os seus hormônios, menopausa, fogacho, você se sentir... Então, eu trato muitas mulheres, né, no sentido com os óleos essenciais, muitos resultados, porque hoje mesmo tem uma moça que está ficando aqui durante a quarentena e ela me chamou e falou, Carlinha, eu menstruei e eu não tô com cólica, e eu não tô me sentindo estranha, eu não tive TPM, olha, você me deu os olhinhos e eu tô bem. Então, assim, você pode prevenir e cuidar da sua TPM, das suas emoções, cuidando de você ao longo. Você não precisa esperar ter cólica para cuidar da cólica, sabe? TPM. Tá falhando um pouquinho sua voz. Inclusive, eu tenho uma amiga que curou vários óleos. Acho que voltei. Voltou? Daqui. Tá bugando um pouquinho, tá rodando assim. Agora voltou. Deixa eu ver. Voltou? É, ficou meio bugado assim. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando. Voltou? A voz já tá chegando. Então, minha imagem não, né? Tô meio fantasminha da ópera. Tá vindo. Então, é possível você parar de sofrer, sabe? De você se conectar mais com o feminino, de também ajudar o homem a compreender. Então, quando a mulher sabe que vai ficar na TPM, ela já dá também o óleo para o homem, que é para ele entender a TPM dela. Vai dando essas dicas aí. Qual óleo que a gente dá para o homem entender a TPM da mulher? Eu não... então, primeiro que ele tem que se equilibrar, né? Acho que o balance vai ajudar bastante ele. E a outra coisa, a gente dá uns olhinhos de flor, né? Que é para ele poder ficar mais sensível. Vou contar um segredinho, o frankincense também. Vou contar um segredo. Acho que o frankincense também pode ajudar, né? O Rubim começou a usar muito o gerânio. O gerânio, tá? Adoro gerânio. E isso foi interessante porque ele passou a entender um pouco mais da minha TPM e ele já me prepara. Ele fala assim, já começou a usar o gerânio? Já começou a passar a sálvia, né, no abdômen? E realmente, acaba um outro óleo que a gente começou a usar muito por conta do Cauã, que ele gosta muito de dormir com lemongrass e com ylang-ylang. Mas o ylang-ylang, ele também relaxa, ele também ajuda no sono, ele também trabalha nossas emoções, né? Não, é muito ele trabalha. O ylang-ylang, ele sossega a mente que pensa muito. Sim. Sabe, porque muitas vezes falam, eu vou contar um segredo aqui, todo mundo vai gostar, mas eu vou contar. Muita gente fala que ylang-ylang é afrodisíaco, né? Mas o segredo do ylang-ylang é o seguinte, às vezes as pessoas não se entregam para a relação sexual, por exemplo, porque elas pensam demais. Aí elas ficam com a cabeça cheia de coisa, do trabalho, tem que fazer aquilo, vou me atrasar, tem que ser rápido, não sei, será que a mulher tá feliz, será que o cara tá feliz, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô bonita, será que eu tô gorda, será que a minha celulite tá aparecendo?
Será que ele vai ver que a minha celulite, será que a minha calcinha, desculpa, tá bonita? É. Será que ele gostou? Enfim, é tanto pensamento que a pessoa não está inteira no momento presente. E o que o Ilang Ilang faz? Ele ajuda você a relaxar esse monte de pensamento e estar inteira no momento presente, inteiro no momento presente. E isso é tido como afrodisíaco, porque uma pessoa inteira no momento desejo e relacionamento, ela se vive uma relação mais plena, né? Se sente mais pleno. E ele é uma flor amarela, que, né, o amarelo traz essa coisa da energia boa. Então, ele traz um estímulo, só que é um estímulo relaxando a mente, aquela aceleração mental, aquele monte de pensamento. E com isso também ajuda num equilíbrio, né? Hormonal. Como você falou, outra coisa curiosa é que o gerânio, ele é o óleo do feminino. Sim, ele é usado para TPM, ele que é usado para ovário policístico, para você combater candidíase, né? Eu uso gerânio, eu pingo na calcinha para combater candidíase. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com piscina, que ficam muito de calça jeans, gera fungo, porque então eu pingo o gerânio na calcinha. Eu falo que além de não ter fungo, eu sou sempre cheirosa. A propaganda, hein? E aí, o que acontece? Estou sempre cheirosa. Aí o que acontece é que como o gerânio é um óleo do feminino, ele ajuda a mulher a encontrar o seu feminino, né? E muitas mulheres que têm muita TPM, elas estão distantes do seu feminino, porque muita mulher andou se masculinizando para sobreviver aí na vida, né? Para dar conta do recado. E os homens, às vezes eles têm medo do feminino deles e do feminino da mulher, né? Porque o homem acha que se ele ficar com o feminino, ele vai virar gay, ou vai acontecer alguma coisa na vida dele. Mas não, despertar o feminino no homem é ele ser sensível, é ele conseguir sentir mais emoção. Ele tem um outro olhar para a mulher. Com outros olhos. Então, olha só, o Rubinho, você toma cuidado, porque ele tá ficando um cara mais emocional, ele já perfuma o elevador, ele já sai perfumando o elevador, ele já sai com um monte de perfume na rua. Então, assim, é isso, vai se tornando um homem mais sensível, mais compreensivo, no sentido de não ser só Carlinha, mas para trabalhar com tanto de mulher que a gente trabalha, ele tem que usar gerânio, entendeu? Para entender essa mulherada, é muito hormônio. Já tô ficando pegado. É muito hormônio. Ele já sabe direitinho. Quando ele conversa com alguém da equipe, ele fala assim, essa aí tá nos dias. E aí eu vou e confiro. Amiga, você tá, né? É batata. Mas você sabe que tem um óleo, os homens vão falar, vocês estão falando só de mulher, mas homem também, quando perde a testosterona, ou até a mulher, quando fica sem nada de testosterona, depois de uma certa idade, que é o hormônio masculino, também é complicado, né? E os óleos essenciais, eles são hormone-like, que a gente chama, eles são repositores hormonais naturais. Inclusive então, da testosterona, né, Carlinha? Então, é isso que eu ia falar, né? Então, eu já trabalho, às vezes, a testosterona, por exemplo, um óleo que já é comprovado cientificamente que ajuda a equilibrar a testosterona é o sândalo. E o sândalo do terra, que é o sândalo havaiano, ele é muito potente. E ele é muito bom. E ele tem essas propriedades, ele não é um óleo barato, ele é um óleo, mas também é muito difícil produzir sândalo. E eu tenho um paciente, Carlinha, eu tenho um paciente que vai trazer o exame para mim, né? Ele estava com uma baixa de testosterona e o médico passou o medicamento, ele não quis, né, usar. E ele tá tendo uma resposta maravilhosa. Eu falei, por favor, faça seus exames e traz para mim, porque realmente a gente também vê baixa de testosterona em mulheres, né? E muitas vezes elas perdem o libido também por conta de baixa de testosterona, né? Sim, perde a libido, não consegue às vezes trabalhar, fica forte, fraco, às vezes começa a ficar com a pele muito flácida, começa a perder muito colágeno, né? E aí é tudo junto. E se você usar um sândalo, você não tem só testosterona, não tem só, você não tem testosterona dentro do sândalo, você tem uma molécula aromática que em contato com a sua célula é o barquinho, identifica o que você precisa
testosterona ou baixar a testosterona. Que você está em né? falta, ou ele vai desequilíbrio, equilibrar. né? Uhum. Agora, o que é interessante, por exemplo, o gerânio, ele é usado tanto para quem tem pouca menstruação, quanto para quem tem muita, para quem tem TPM, para quem tem menopausa. Mas o mesmo óleo para as mesmas coisas, se eu fosse comprar o remédio, eu ia ter que comprar um remédio diferente, para cada coisa é uma coisa, né? Cólica, então, ovário policístico. E aí, um único óleo essencial, então, às vezes a gente acha que um óleo é caro, só que um único óleo essencial, ele tem um compêndio tão forte de moléculas que ele vai servir para diversas coisas. Esse é qual? Esse é o sândalo. É o sândalo. Ah, é o sândalo. Ai, que maravilhoso. Fora que o aroma dele, ele é um aroma né? adocicado, terroso, amadeirado, ao mesmo tempo. Ele é muito exótico, né? Ele é muito exótico. E ele também é bem grossinho, igual uma resina também, parece. E existe uma história, né, que o sândalo está em extinção. Então, existe o sândalo havaiano e o sândalo indiano. Aí o sândalo indiano entrou em extinção por muita exploração, começou a entrar em extinção. E aí, muitas empresas de óleo essencial começam a comprar, como as pessoas às vezes simples, que ficam vendendo sândalo e nem sabem que estão colocando uma planta em extinção ou que estão tirando uma planta ancestral daquela terra e aquela terra vai perder a força. Porque, imagina, se tudo que nasce no nosso jardim é o que a gente precisa, se o sândalo indiano nasce lá na Índia, é porque eles precisam. Se isso entrar em extinção, é um impacto muito grande para aquele povo. Né? E aí, o que a doTERRA fez? A doTERRA conseguiu desenvolver um produtor de sândalo havaiano que conseguiu, na plantação, propriedades moleculares superiores ao sândalo indiano. Então, e isso trouxe propriedades muito fortes moleculares, sem o risco da extinção, porque a doTERRA teve toda essa preocupação de não extinguir, de não tirar o poder desse povo, porque uma planta, muitas vezes, gente, se a planta, na geração do planeta, foi responsável por desenvolver o nosso cérebro, levar uma planta à extinção é um crime muito grande para a humanidade. É algo muito grave. Então, a gente precisa olhar para isso e valorizar as empresas que olham para isso. Que trabalham pelo contrário. Né? Isso é um dos pilares da doTERRA, né? É um dos pilares da doTERRA. Ela consegue, no mesmo espaço, trazer aquela potência daquela planta e, às vezes, ter uma produção 3 vezes maior no mesmo espaço, né? E isso proporciona, assim, para aquelas famílias, para aquelas comunidades, algo que, sem um estudo, sem isso que a doTERRA faz, né? Livre de qualquer química, de qualquer toxicidade, isso é um impacto ambiental e um impacto na vida daquelas pessoas muito forte. E ainda assim, você imagine, né? As pessoas, às vezes, em prol às vezes até de sobrevivência, né? Sai explorando, né? Desmatando, acabando com as plantas sem conhecimento. Daí, quando chega alguém e fala para você assim, cara, eu vou te pagar para você preservar, porque isso daqui é um bem precioso para sua comunidade. Então, eu vou te pagar que é para você preservar, para você plantar mais, para você ter isso em abundância na sua comunidade, não para você deixar isso morrer na sua comunidade. E ensina para esse povo o poder que aquela planta tem. Né? Que eu acho que hoje, por exemplo, a minha missão é ensinar para as pessoas o poder das plantas, o poder que as plantas têm para transformar a nossa vida, o nosso emocional, a nossa TPM, a diversas doenças, câncer, doença autoimune, tudo a gente pode. As plantas, elas têm propriedades moleculares capazes de agir no nosso corpo em tudo que a gente imagina. Por isso que você vai achar livros, compêndios, estudos de aromaterapia, de óleos essenciais, onde você vai encontrar todos os sistemas do corpo. Eu até falo que minha vida é muito complicada, porque assim, um médico, ele estuda como clínico geral, e aí ele vai lá, depois ele se forma em ortopedia, cardiologia, ginecologia, e aí ele se torna especialista, né? E aí ele vai estudar mais alguns anos essa especialidade, né? Enfim, diversas especialidades da medicina. Já a gente que
da aromaterapia, as pessoas me mandam perguntas querendo que eu saiba tudo do corpo inteiro, né? Eu tô com problema esse. Eu preciso conhecer todas as doenças, todos os órgãos, todos os remédios. Todos os remédios que eles todos estão os tomando. sistemas. Exatamente. E aí é muito estudo, né? E eu sei que os olhos funcionam, mas a gente precisa ir usando, e às vezes o mais lindo, que às vezes eu não sei nada, né? Mas eu uso o óleo e funciona. É verdade. Teve um caso muito engraçado e olha só, teve um caso muito engraçado uma vez que uma pessoa começou a usar óleo essencial e alguém pediu uma indicação, assim, foi rapidamente e tal, né? E era para alguma coisa, acho que o cabelo estava caindo, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, usa esse aqui, o frankincense, né? Que é o rei dos óleos, né? E aí ele falou assim, tá, mas como é que eu vou usar? Você vai cheirar, você vai passar e você vai tomar. E deu certo o negócio. E eu vi a foto no antes e no depois e deu certo. A gente foi numa palestra no congresso que a Duda estava também. Aí foi pigmento, foi de melasma. Foi de melasma. Foi um antes e depois com melasma. O cara não sabia o que fazer, ele tomou, passou e cheirou. E deu certo. E deu certo. É super, frankincense é excelente para melasma, aí acertou ainda o Aí a gente foi numa palestra, né, eu e a Duda, e aí veio uma palestrante do exterior, eu não lembro de que país, não sei se era Chile, e aí ela falava assim, se você não souber o que usar, usa lavanda. Aí se você achar que não sabe, usa lavanda. E aí se não tiver, tá, usa lavanda, porque a lavanda é o SOS, né, de tudo. Então, tá com medo, usa lavanda. Tá não sei o que, usa lavanda. Então ela falava assim, né? A gente dava risada. E é isso, porque são muitas moléculas. E a lavanda, ela vai estimular, ela vai relaxar, ela vai fazer você dormir, ela vai cicatrizar, ela vai hidratar sua pele, ela vai hidratar seu cabelo, ela vai te deixar menos nervoso, vai baixar teu cortisol. É muita coisa que a bichinha faz, né? Eu falo que assim, ela é linda, né, gente? Uma lavanda. É linda. E eu falo que assim, o bom dos óleos essenciais é que é muito difícil a gente errar totalmente. Não tem, a gente, como você brincou outro dia, né, Carlinha? Matar alguém com óleo essencial é muito difícil. Ninguém matou ninguém com óleo essencial, né? Eu acho que não existe na literatura um caso, né? Hoje eu vou morrer, vou tomar um vidro de óleo essencial. Ninguém nunca morreu tomando vidro. Não, existe um caso de gente que já morreu. Já morreu? Mas tomou 20 ml de intoxicou e morreu. Mas aí tomou... Gente, 20, aqui tem 5 ml. Então pensa, ele teria que tomar 4 vidrinhos desse. E fora que uma gota, mal a gente consegue engolir, porque é muito forte, né? Seria mais ou menos... Uma gota de... 400... Uma gota de óleo essencial... 400 gotas, né? Uma gota de óleo essencial equivale a 25 a 28 xícaras de chá da planta. Uma gota. Imagine você tomar 2 vidrinhos, né? É a mesma coisa que você tomar quantos baldes de chá. Você também vai se intoxicar se você tomar um monte de balde de chá. Uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras. Se a gente pegar 400 gotas, seria mais ou menos 400 vezes 28. Então seria 11.200 xícaras de chá. Imagina, ninguém consegue, né? Possível. E aí também, assim, se você pegar um remédio qualquer alopático e tomar um monte, né? Quantas pessoas já não morreram porque enfiaram um monte de comprimido na boca? Então, a diferença entre medicina e remédio é a dose. Então, dentro dessas doses que a gente recomenda, na inalação e dentro das doses que a gente orienta e recomenda, não existe contraindicação, não existe histórico nenhum de intoxicação. Tem mais histórico de intoxicação por paracetamol do que por uso de óleo essencial. Então, assim, não existe, né? Podem ficar tranquilos. E a nossa missão é de instruir, de educar, né? De levar o conhecimento para que cada um de vocês possa se cuidar com os óleos essenciais no dia a dia, né? Gente, e eu só gosto de frisar uma coisa. Eu sou da área de saúde, sou nutricionista, mas eu só tenho 3 anos de aromaterapia.
A Carlinha, ela tem mais de 12 anos, então eu gosto de conversar com a Carlinha, eu gosto de aprender. E a gente fica muito feliz de estar vendo, porque, assim, uma coisa é as pessoas, às vezes, terem o conhecimento por literatura, outra coisa é a gente atender, ter o conhecimento com o paciente, acompanhar, ter os protocolos e o feedback, né? Então, isso faz toda a diferença e por isso que a gente gosta de aprender com você. E eu adorei a ideia da gente poder amanhã falar um pouco mais sobre os olhos no feminino. Eu já fui aluna dela no curso dos olhos para o empoderamento feminino, o sagrado feminino. Então, eu posso falar que ela sabe muito de olhos para o feminino. Então, fica aí um convite para a gente amanhã falar um pouco mais sobre esses olhos. O que você acha? Acho que a Carlinha ficou rodando, acho que ela está pensando se ela vai falar, se ela não vai falar. Deu uma bugada ali, mas a gente não sei também o tempo, a gente já vai até agradecendo. Não sei se a Carlinha vai voltar, né? Mas de qualquer forma, gente, foi um prazer estar com vocês todos aqui. Quero que amanhã. Aí a Carlinha acabou caindo, né? Mas a gente vai deixar encerrar. Eu quero amanhã que vocês façam um convite para outras pessoas que precisam aprender sobre os olhos do feminino. A gente vai chamar novamente a Carlinha aqui para conversar com a gente, para a gente aprender mais sobre TPM, menopausa, sobre irritabilidade, esses controles hormonais, né? Reposição hormonal com óleos essenciais. Acho que é um tema super bacana. Inclusive, eu fico morrendo de dó de fazer live e a gente às vezes faz o Zoom, mas não consegue colocar a foto da Carlinha aqui junto. Eu teria que aprender. Espero que vocês que estão aqui no Zoom estejam escutando a gente também, né? Porque a gente está subindo os conteúdos todos para o YouTube, na página Rubinho e Duda do Terra. A gente está subindo conteúdo, mas infelizmente a gente não consegue colocar a imagem da Carlinha. Eu quero aprender, se alguém tiver um jeito de me falar aqui, como a gente faz uma live e faz um Zoom ao mesmo tempo. Mas amanhã eu quero todos vocês aqui. Eu vou chamar a Carlinha, amanhã a gente vai falar dos olhos no feminino, tá bom? Então, beijo grande. A gente já vai encerrando por aqui, tá? E amanhã a gente volta. Eu passo o convitinho para vocês, de repente por volta desse horário também, né? Que for mais tranquilo pra gente, melhor, né? Porque o pequeno tá tendo aula online também, gente. Ele tá tendo live tá também. Tendo fila de live aqui. Então, a gente aí, ó, a Carlinha vai voltar só para mandar um beijo para vocês. A gente só para despedir. Agradecer muito mesmo, né? Todos vocês que estiveram aqui com a gente, que estão aqui ainda. E é um prazer muito grande quando a gente compartilha tudo isso que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, né? E vocês vão perceber que os óleos essenciais, usar os óleos essenciais, vocês precisam o quê? Não é compartilhar o óleo essencial, é compartilhar as suas experiências com os óleos essenciais. É assim que você vai conseguir ajudar as pessoas compartilhando a sua experiência. Então, qual que é o primeiro passo? É você começar a usar os óleos essenciais, que você vai entender o poder da natureza, o poder os benefícios dos óleos essenciais na sua saúde, e a partir daí, né, você vai ter convicção, você vai ter a sua crença para estar compartilhando e ajudando as pessoas através do uso dos óleos essenciais também. Então é isso. Comece a planejar, né? Tenha seus óleos essenciais o quanto antes, comece a ter as suas próprias experiências e depois você vai começar a compartilhar as suas experiências e aí tudo vai começar a acontecer na sua vida também, tanto na saúde, né? E tem uma forma que você também pode, junto com a gente, trabalhar com a gente também, através, né, do compartilhamento dos óleos essenciais. E se você se interessar também em relação a isso, chama a gente no particular, que a gente bate um papo, a gente conversa e avança nesse assunto, não é isso? Com certeza. Então, ó, a Carlinha, pelo jeito, não conseguiu voltar. A gente quer agradecer muito esse momento, a gente aprende muito com ela, a gente está aprendendo muito sobre óleos essenciais, a gente está podendo levar essa informação para o maior número de pessoas. Muita gente convidou pessoas hoje para estar aqui com a gente na live, então procure a pessoa também que te convidou para estar assistindo a gente aqui. Provavelmente é um consultor que trabalha com a gente, que está desenvolvendo esse negócio, que está usando os óleos essenciais, que está aprendendo a compartilhar, né? Então a gente dá todo o suporte, a gente tem uma equipe muito grande, que está todo mundo se ajudando. Então, se você convidou alguém para participar hoje, procure essa pessoa e amanhã a gente vai voltar para falar um pouco dos olhos no feminino, tá? A Carlinha tá aqui, então, Carlinha, aceita aqui.
Como é que faz, meu Deus? Deixa eu tentar. Deixa eu ver. Ixi, não tô conseguindo te chamar, Carlinha. Não sei porque você tem que aceitar ou você tem que chamar o convite aqui. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver. Eu não tô conseguindo, Carlinha, não tô conseguindo te chamar de novo. Eu acho que o tempinho também já tá dando. Fica com gostinho de quero mais, tá? Então, manda um beijo pra gente aqui. Amanhã, então, a gente volta nesse horário, por volta de 17 horas. Eu vou fazer um convitezinho e mando para vocês todos. Quem tiver convidado, pode mandar para o convidado. A Carlinha vai voltar amanhã para falar com a gente dos olhos no feminino. Maravilha, Me aceita, gente. eu tô Show de tentando te bola. aceitar, Carlinha, mas não sei o que está acontecendo. Tô tentando te aceitar e não tô conseguindo. Eu vou despedir. Eu não tô conseguindo mesmo. Amanhã a gente volta Amanhã com mais a gente assunto. volta. Combinado? Um beijo grande a Valeu. todos. Até amanhã.